Olá, sejam bem-vindos no canal da Nívia. Eu sei que eu tô um pouco sumida daqui, mas são por bons motivos e em breve eu vou contar tudinho para vocês. Enfim, esse vídeo é para falar sobre transição de carreira. Eu vou falar sobre 3 tópicos que vocês devem tomar cuidado no momento de transitar de uma carreira para outra, principalmente quando você, na sua carreira anterior, foi um grande sucesso, é uma pessoa de referência, é uma pessoa assim que trabalhou por muitos anos, foi muito importante, muito relevante, enfim, nesse quesito, e também pessoas que estão transitando de carreira. Então vamos lá? Então, antes de tudo, eu peço a vocês que curtam, né, o vídeo, se inscrevam no canal para saber um pouquinho mais sobre os assuntos que eu vou trazer aqui para vocês. Lembrando que eu estou iniciando nesse universo, eu acho que tem muitas pessoas também que estão iniciando e vão se identificar comigo. Se quiserem deixar sugestões, eu vou adorar receber, porque estar aqui já é um ato de muita coragem e estou muito orgulhosa de mim. Enfim, vamos lá? Olha, a primeira coisa que você tem que tomar muito cuidado quando estiver transitando de uma carreira para outra é escolher uma outra carreira. Nossa, Nívia, parece óbvio. Óbvio, não. A gente fica muito perdido. Primeiro, a gente passa por um momento assim de insatisfação com a nossa carreira atual por algum dos motivos. Vou falar da minha experiência para vocês poderem se identificarem ou não com essa realidade. Eu fui uma artista, fui, né? Ainda sou, porém não atuante, de 20 anos de carreira. São 20 anos de muitas realizações, de muitas viagens incríveis, de muitos trabalhos maravilhosos, de muitas decepções, de muitas coisas que aconteceram, dificuldades, belezas, enfim, que uma vida inteira tem de normal, né? Acho que qualquer profissão você vai ter os lados bons, o lado ruim, mas eu tenho que falar para vocês, quando eu comecei no ramo artístico, eu tinha 16 anos, era muito nova. Tudo foi muito rápido na minha carreira, dos 16 aos 26 foi um boom, né? Com 20 anos eu já estava fazendo um intercâmbio na Itália, aí voltando. Então eu fui amadurecendo enquanto pessoa, enquanto mulher, ao mesmo tempo que eu estava iniciando numa outra carreira muito nova. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o meu primeiro intercâmbio antes de entrar na faculdade de teatro. Então, quando eu entrei na faculdade de teatro, eu já tinha uma bagagem incrível, entende? Então, assim, foi toda uma vida. Então, eu vivi toda essa profissão nesse período dos 16 aos 26 com muita paixão, com muita entrega, com muita ingenuidade, com muita leveza, com muito frescor. O que é bom para a criação, isso é maravilhoso, e que às vezes não é bom, né, para o lado econômico, profissional da palavra falando. Da palavra falando é ótimo. Né, eu acho, hoje, analisando depois de muito tempo, eu vejo que se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade no lado organizacional, no lado econômico, talvez hoje eu ainda estaria na área, né? Então, esse é um contexto, né, que quando chegou a pandemia, me levou a refletir sobre a minha profissão atual. Eu não estava feliz, porque quando você não tem dinheiro o suficiente para viver dignamente, ninguém fica feliz, gente. Vamos ser sinceros. Não é possível ser feliz, porque a gente precisa de ter dignidade, não só pagar contas. A gente precisa ter o básico e mais do que o básico. E enquanto nessa profissão antiga você experimentou já o alto nível da vida e você encontra num plano abaixo, você fica, não tá certo, não tá errado, porque eu sou uma belíssima profissional, estou passando por isso, 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 isso. O que acontece? O tempo passou, né? Nessa época eu estava com 40 anos.
Imagina para uma mulher 40 anos, né? É um divisor de águas. Então, muita coisa pesou, né? E até a minha situação familiar em relação ao dinheiro não era bem estruturada. Eu não poderia, por exemplo, mesmo estando numa pandemia, contar com esse apoio porque não tinha, né? Somos de uma família simples, uma família muito trabalhadora, mas que a gente não tem essas posses que nos proporcionam ser artista. Então, quando você deixa de ser artista e começa a fazer um tanto de funções e não executa o seu papel principal, o que que vai acontecendo ao passar do tempo? Tu vai ficando insatisfeito, insatisfeita, tu vai ficando triste, tu vai começando a realizar as suas coisas de uma maneira nada legal. Você deve, isso eu acho que em qualquer profissão, quando você começa a não ser mais tão bem feliz. Então isso começou a acontecer comigo. E claro, a gente vai negando, né? A gente vai resistindo, a gente vai falando, não, vai acontecer. Só que o seu tempo, o tempo biológico, mudou. Você não tem mais 16 anos ou 26 anos, você tem 40. E aí, de repente, acontece uma pandemia. Então, eu acho que na pandemia foi um momento que as reflexões foram muito profundas. Primeiro, a vida, estar vivo, mas se manter vivo. Segundo, tá, como que eu posso me manter viva com mais qualidade de vida, ganhando mais dinheiro, podendo fazer as coisas que eu quero, não só pagar as minhas contas, mas realizar coisas e viver bem, viver melhor. Enfim, foi assim que deu o tino da mudança. E eu já estava estudando já, era de curiosidade minha, eu sempre fui uma pessoa que mesmo estando numa área profissional, eu sempre buscava aprender novos conhecimentos de outras áreas. No teatro, para a gente, era muito importante saber muito mais sobre comunicação e marketing, justamente para vender os nossos trabalhos. Então, naquela época, eu já estudava sobre Facebook, já lia, já seguia pessoas. Foi quando eu conheci o meu atual mentor, o Luciano La Roça. Eu comecei a seguindo ele nas redes sociais. Aí li o livro dele, e até então nunca me imaginei trabalhando com marketing, isso nunca me passou pela cabeça. Eu falei, comecei a estudar, sem pretensão nenhuma, e até que ele lançou uma mentoria durante a pandemia. Foi um momento muito duro quando eu comecei a fazer a mentoria, bem difícil, bem difícil. Quando eu ganhei de presente, né, a mentoria, que na verdade eu ganhei de presente a mentoria do meu irmão, eu estava nesse dia enterrando a minha cachorrinha Lara. Eu lembro disso como se fosse hoje. Era um momento da pandemia alto, era no iniciando o segundo ano, e eu estava sozinha no hospital, pegando o corpinho dela. Eu sei que é traumático, mas vale a pena escutar. E nisso chegou a mensagem do meu irmão falando: Olha, eu não posso estar aí, mas eu estou te dando de presente uma mentoria. Porque eu havia enviado para ele 3 dias atrás a propaganda da mentoria, até para ele fazer. Eu não tinha a intenção que ele pagaria para mim fazer. E eu estava num momento de dor enorme, estava assim, porque era pandemia, uma cachorrinha sua morre e você tem que enterrar ela sozinha, né, gente? Então isso já é um contexto desafiador. Confesso a vocês que eu fui acessar a plataforma para estudar 2, 3 semanas depois. Eu não tinha ânimo, eu não tinha nada, não tinha, sabe? Tinha muita dor, muita solidão. Eu lembro que eu voltei para casa, a casa estava vazia, não podia, a gente não podia receber ninguém, não podia receber hóspede, enfim. Foi um momento louco. Então teve essa questão da morte e quando eu comecei a estudar, eu comecei a iniciar um outro tipo de luto, que é o luto da minha antiga profissão. Então, eu passei por um estado de negação muito grande. Eu estudava, eu assistia todas as aulas online, mas eu não conseguia interagir com as pessoas online. Que mais?
E aí eu fui perceber que eu estava com um estado de negação. Nossa, mas eu estou fazendo isso aqui só para enquanto eu não puder voltar para minha profissão. Mas não, era um momento de luto mesmo, não só pela Lara, mas também pela minha antiga profissão. Porque realmente foi difícil, porque os meus melhores amigos são da arte, toda a minha história é baseada na arte. Teve coisas muito lindas, eu sei que também teve coisas difíceis, mas faz parte da vida, né? Faz parte de criar quem a gente é, né? Hoje, se eu estou aqui falando com vocês, é porque eu tive que passar por tudo isso. E então eu passei por esse período de negação. Então, uma das coisas que tem que tomar cuidado é com esse momento, porque você vai passar por um período de negação. O que que você tem que fazer? Aceite, viva ele, sofra. Sofra é ótimo. Converse com o máximo de pessoas que você puder conversar. Se tiver terapia, melhor ainda. Mas não desista. Não desista, porque se você chegou ao ponto de achar que é importante aprender algo novo, estudar algo novo, é porque você identificou o seu corpo, o seu psicológico, o seu espírito, ele identificou que algo precisa ser mudado. E mudar, crescer, dói. Às vezes, para você mudar, você precisa deixar outras coisas morrerem. Então foi muito simbólico, né? Nesse dia que eu recebo a mentoria de presente, eu não consigo nem festejar no dia que eu estou enterrando a minha cachorrinha. E, e esse processo, né, de resistência ao luto, não tenho o que fazer, eu começo a ver a mentoria. Mas eu nunca me visualizei, escusa, eu nunca me visualizei enquanto gestora de tráfego, enquanto consultora de marketing, enquanto expertise, não? Eu nunca me vi aqui nesse momento como estou aqui agora gravando um vídeo para o YouTube. Eu só via que era algo que era para passar o tempo. E se for assim, gente, tudo bem, passe o tempo, respeite o seu momento de transição. A transição, ela é lenta, ela tem que ser, né? Porque se você queimar etapas, pode te cobrar lá na frente. Então, vai se organizando. No meu caso, eu precisava me reorganizar emocionalmente, espiritualmente também e fisicamente, óbvio. Tava bem difícil a situação do corpo, a situação psicológica, tava bem duro. Então, essa foi a primeira coisa, tomar atenção com esse processo de luto, que é deixar a sua história, né, a sua antiga história, o seu antigo ofício. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser quem você foi. Se você está aqui hoje, é graças à profissão, ao que você realizou antes. Mas isso não quer dizer que esse é o ponto final. Quer dizer que você pode muito mais, tá? Isso é muito importante. Hoje eu entendo isso. Isso quer dizer que você tem muito mais potencial a ser explorado, que você não é só aquilo, você é ainda muito mais, que aquela tua história, ela vai colaborar para sua nova história. E é engraçado aqui, é isso que faz o seu diferencial na nova profissão, é a tua história. Então não renegue nunca a sua história. Não ache que você tem que começar do zero. É óbvio, né? Num novo ofício, tu tá começando do zero, mas com uma bagagem de vida incrível. É diferente, é um começar diferente. Então esse é um ponto importante. Passe pelo estado de negação com tranquilidade, não é fácil. Converse, dialogue. Isso é muito importante. Respeite seu tempo e se reorganize, tanto no plano emocional, espiritual e físico, tá? Outro ponto importante, deixe aquelas pessoas que você estava habituado na sua vida irem embora, porque elas vão. Elas vão achar que você está errando, elas vão te criticar, elas vão te julgar. Às vezes não vão falar, mas vão se comportar. Então, a dica que eu dou, observe as ações. Vai doer,
você vai sentir, aí você vai perguntar, pô, eu esperava um boa sorte, conte comigo. Mas não, isso não acontece, porque aquelas pessoas acostumaram te ver naquela forma, naquela forma, elas acostumaram te ver daquele jeito. Só que você entendeu que você é muito mais daquele jeito, você pode mais. E até elas se habituarem, elas vão ficar na delas, elas não vão se comprometer tanto. Vai doer em você, porque naturalmente você vai ver pessoas que eram muito presentes na sua vida irem embora, se afastar, não irem. Às vezes elas nem vão embora, elas vão ficar lá, mas elas nunca vão te ligar e perguntar como é que está sendo ser gestora de tráfego, trabalhar com, né, com computador. Antigamente você trabalhava com uma pessoa, com pessoas. Como é? Porque não deixa de ser pessoas, né? Eu trabalho com pessoas através do computador. Mas muitas pessoas foram embora. E muitas pessoas estão um vento aqui agora. Oh meu Deus, peraí. Passou o vento. Então isso vai ser normal. Hoje eu falo isso com tranquilidade. Vou confessar a vocês que eu sofri bem. Senti muita falta de alguns amigos da época do teatro, que eram amigos mais próximos. Eu senti falta não da presença deles, mas do acolhimento. Tipo assim, de um telefonema para falar sobre essa nova mudança, sem julgamento. Porque o que o ser humano mais faz é julgar o outro, né? E quando a gente começa a entender que julgamento ele trava a vida da gente, a gente começa a baixar, né, as barreiras e se entregar para o novo, porque se entregar para o novo é necessário muita coragem, é necessário ter um desprendimento muito forte. No início vai ser difícil, vai ter dia que você vai funcionar, vai ter dia que não, vai ter dia que você vai ser, oh meu Deus, sabe? E quando você vê essas pessoas se afastando porque acham que não falam mais a sua língua, eu acho que é um bom sinal, porque as pessoas que realmente te enxergam além do seu trabalho, que te acham essencial, te acham importante, elas vão permanecer de alguma forma, né? Isso eu só aprendi agora. Então, poucas permaneceram e no início doeu, mas depois eu fui, depois de assistir muitas palestras, é, também um processo de autoconhecimento que eu comecei a praticar muito forte, eu fui entendendo que era a melhor coisa. E a gente vai se adaptando e a gente entende que a gente realmente é muito mais do que a gente era e que a gente está aberto para receber novas pessoas. As pessoas que vão te enxergar não só como uma gestora de tráfego, mas também vão te enxergar como uma pessoa incrível, maravilhosa, com a história que você tem, com as experiências que você viveu e quão rico é essas experiências agora aplicadas no seu novo ofício. E são poucas as pessoas que vão ter isso, gente. Então, assim, esse é o segundo ponto. Deixa aí, aceita, respeita também o tempo. Se elas voltarem por espontânea vontade, que lindo. Se não voltarem, só agradeça e se abra para novos amigos, porque é bonito. É bonito quando as áreas de trabalho elas dialogam, não se separam. É uma coisa que eu percebi agora. Eu gosto muito mais do diálogo do que da separação. Ah, porque eu sou melhor do que. Não existe isso. Não existe. Principalmente na área de tráfego pago, que você pode trabalhar com vários nichos. Eu, inclusive, tive uma cliente por um ano da área da música, inclusive minha amiga até hoje, do teatro, que foi uma das que me apoiaram também. Foi minha cliente, minha primeira cliente, né, italiana. E ela passou por uma experiência muito interessante. Para ela era muito difícil essa coisa de vender o próprio trabalho online. Mas no momento que eu comecei a trocar com ela esse outro ponto de vista, que é interessante ponto de vista, ela começou a entender que às vezes, muitas das vezes, a gente não consegue vender o nosso próprio trabalho porque a gente tem pré-conceitos com a venda, que venda é ruim, que mostrar seu trabalho é ruim,
Mas olha que curioso, olha que contraditório. O artista precisa se mostrar, ele precisa que as pessoas conheçam o trabalho dele. E como os tempos mudaram, que a comunicação mudou, você tem que se adaptar, até o próprio artista. É uma transição também, que também tem perdas, que também tem adaptações como a nossa. E ela entendeu muito bem isso. E para mim foi muito bom, porque foi uma forma de estar junto de novo dessa área que eu trabalhei por tantos anos. Eu trabalhei com atores, com músicos, professores. Fui professora também de muitos jovens. Eu realizei coisas incríveis, mas eu entendi que aquele período ele terminou. Mas entendam, foi um grande processo. Hoje vai completar o quê? 4 anos e meio que eu falo sobre esse período sem ter uma dorzinha, né? Mas antigamente eu falava tendo uma dorzinha, porque eu tinha a sensação que eu tinha fracassado e não é verdade. Eu não fracassei. Eu só escolhi não passar por mais dificuldades que eu passava antes. E também porque o meu tempo biológico era diferente. E eu, quando entendo o meu contexto, né, familiar, social e socioeconômico, e entendo que eu preciso fazer algo diferente para isso, para eu ter uma vida mais confortável, mais tranquila e digna, eu não estou renegando quem eu fui, quem eu sou. Eu tô com a minha intenção é melhorar. E isso é louvável, isso é muito legal. Então, esse é outro ponto muito importante de tomar atenção. Estou falando da minha experiência. Eu sei que em outras áreas podem ter outros tantos desafios, mas o que eu já percebi escutando não lives de pessoas também transitando de carreiras de diversos nichos, esses pontos que eu estou colocando, eles são citados em muitas áreas, sabe? E eu tenho vivido muito isso. Olha que interessante sobre os amigos, os novos amigos que aparecem, não só da nova profissão, mas, por exemplo, às vezes uma vizinha sua que ama a arte, amante da arte, do teatro, mas que é advogada, é uma pessoa das que mais te apoia, porque ela entende esse outro lado, é mulher, é independente, sustenta a sua própria vida. Então tem outros parâmetros que têm que ser observados antes de você julgar uma pessoa que está transitando de carreira. Ah, porque fulano está transitando porque não deu certo. Não é isso. É porque ele enxergou além. É porque ele viu, sabe? Que pode ser mais, que pode ser melhor. E tá tudo bem. Tem pessoas que conseguem transitar na própria carreira e ir além. Isso é lindo. E tem pessoas que não conseguem por uma série de fatores. Um deles é esse que eu falei aqui, que, querendo ou não, ele é decisivo. O meio em que você vive, o seu contexto socioeconômico, ele interfere sim. E quando você tem um pouquinho de maturidade e quer um pouco mais de coisas boas para você, você vai optar pela mudança. Não vai ser fácil, tem que ter coragem, né? E até hoje não é fácil. Não está sendo nem fácil fazer esse vídeo aqui, porque eu sei que eu estou começando, eu sei que o meu cenário não está adequado, mas é como meu professor fala: comece, ande, vá lá e faz, né? E depois você vai se adequando. Então, assim, isso é um ponto. Então, vamos para o terceiro ponto. Tem muitos pontos, gente, mas eu vou falar sobre esse aqui da minha experiência. Eu tive muito medo. Eu tinha medo na aula de falar as minhas dúvidas, coisas assim. Sendo do teatro, medo de me posicionar. Eu tinha medo de errar. E aí eu me julguei muito por ter esse medo. As aulas terminavam, as da mentoria ao vivo com o professor, tinham pessoas que estavam começando, que não tinha metade da minha experiência, e elas falavam e erravam, estava tudo bem. Eu tinha medo de falar e errar, e ser uma coisa boba, eu estava me julgando. Então, muito cuidado com o julgamento de você mesma. Se perdoe, erre. Eu errei muito pouco, então não cometam esse erro. Não deixe o medo te dominar nesse início. O medo que provoca julgamento, autocrítica, perfeccionismo, porque eu já tenho a tendência a ser muito perfeccionista.
Então isso me paralisou, me impediu de criar conexões mais rápido. É, eu vejo que isso seria uma coisa que eu mudaria, né, há 4 anos atrás, que eu acho que hoje estaria com resultados ainda maiores. Então esse foi um medo, né? O medo, ele me impediu de criar conexões, de errar, né? Do professor me ver mais errando, conversar comigo tete a tete. Vocês terem uma ideia, eu assistia todas as aulas online, era aquela aluna pontual que fazia tudo, tanto por agora tenho bons resultados como gestora de tráfego, mas toda vez que entrava online eu me arrumava, porque a aula, né, era de vídeo, aí quando eu consegui ligar a câmera, mas eu não conseguia levantar a mão e falar, eu tenho essa dúvida. Isso pode acontecer com você. Não aconteceria se você tivesse na outra profissão sua, mas pode acontecer. Porque você carrega algumas coisas, algumas crenças da outra profissão para a nova. Então, prepare-se para identificar essas crenças e trabalhar elas. Então, vai em busca de conhecimentos, em busca de terapias. Se isso é um fator que se repete, né? Esse medo de falar, esse medo de errar, de ser corrigido, isso tudo é crença, né? Enfim, corre atrás, busca conhecimento, eleva a sua autoestima, cuida de você. Hoje eu tô aqui com vocês falando para um vídeo no YouTube porque eu estou trabalhando isso há uns 2 anos e ainda tem muito que ser trabalhado. Eu gostaria de ter sido uma aluna da mentoria mais propositiva. Eu fui com os meus clientes, mas dentro da mentoria, eu sei que eu tinha esse potencial, mas quando eu ligava a câmera, eu me arrumava, maquiava, bem apresentável, não? Eu não conseguia falar, eu não conseguia perguntar o básico. Então era um medo que me paralisava, o medo de errar. Então não tenham medo de errar. Fale bobagem sim, se você achar que... E foda-se. Desculpa, não... Não falei isso? Não pode, né? Então, assim, erre, erre. E os professores falam isso sempre. Então, eu não consegui fazer isso. E nada, eu acho que esse é um ponto, porque o erro, ele te proporciona um crescimento mais rápido. Você vai parar, você vai interagir com a pessoa que te passa o conhecimento e a tendência de você dar um salto é muito mais rápido, né? E de interação social. Eu acho que eu ainda estava com alguns resquícios do isolamento da pandemia, porque eu passei a pandemia completamente sozinha. Então aí eu me perdoei. Não, tá bom. Não deu, não deu, mas vai dar, vai ser possível daqui, né? Então é isso. Eu acho que esses 3 pontos que são bem intensos, profundos, que tem a ver sempre com a gente. Vocês vão reparar que às vezes não tem tanto a ver com o que você está fazendo de novo. É sempre volta pra gente. Somos sempre nós em relação ao externo, como a gente reage, como a gente recebe, como a gente se porta. Então é sempre a gente. Então não tem como, numa transição de carreira, essa é uma opinião minha, de você não trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a sua autoestima, cuidar do seu corpo, cuidar de você, porque tem a ver com você no mundo. E quando você começa a aceitar você nesse mundo, aceitar tudo, tanto os